Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: destruindo as inimizades. Quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, vou ler do versículo 13 ao 19. Dizem assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 21 de novembro de 2024. Para mim, uma data especial. Quero agradecer ao meu bondoso Pai por mais um ano de vida. Estou quase com 100 anos. Desculpe, pessoal. Obrigado, Pai do Céu. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, e aproveito para te agradecer mais uma vez por mais um ano de vida. Muito obrigado, Pai. Que eu possa valorizar cada momento. Peço em favor de nossa missão aqui, e eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Perdão, viu, pessoal? Eu estou meio rouco. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo destruindo as inimizades. E eu quero já dizer que Jesus, ele não é uma exclusividade de alguns, de certas pessoas. Até porque todos nós somos descendentes de Adão, como ser humano, que nós somos. E Adão se perdeu, Adão pecou, portanto, todos nós carecemos do mesmo Senhor, tá certo? Todo ser humano depende de Jesus. Então, quando eu estava meditando nesse texto base que eu li aqui, pedindo ao Espírito Santo uma palavra, e ele me deu esse tema, destruindo as inimizades, a gente já observa que Jesus, ele faz questão de que as pessoas sejam unidas. Até o Salmo 133, o salmista diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso fala de viver sem inimizades, o que é difícil, Difícil viver sem inimizade, somente nos dias atuais, até mesmo nas igrejas, porque cada cabeça tem um pensamento político pessoal, não estou falando de política partidária, mas a forma de pensar, e às vezes é uma forma
rota errada, mas a pessoa não abre mão daquilo, né? Mas Jesus veio para destruir as inimizades. E aqui, nesse texto base, Paulo já fala sobre a união através de Cristo, tanto do povo judeu como dos gentios, ou seja, como todas as nações aqui estão incluídas, fora os descendentes de Abraão. Então, a gente sabe que Jesus, ele há uma particularidade, né, na sua vinda aqui, tá? Nós encontramos, deixa eu ver aqui, no Evangelho de Jesus escrito por João, falando sobre isso, sobre quando Jesus veio aqui, né, e veio para um povo, né, em primeiro lugar. João capítulo 1, versículo 2, depois eu vou ler o 10 e o 11, diz assim, ó. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus aqui, tá? Ele aqui é Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Agora veja a parte que eu quero deixar aqui sobre a questão do povo judeu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus, como judeu, veio para, né, mostrar para aquele seu povo, né, o cumprimento das promessas dos profetas, né, que Deus havia revelado a eles, mas os seus não receberam. E por falar, não receberam, desculpa, e por falar em envio dele, né, nós sabemos que Miqueias fala sobre isso no capítulo 5, versículo 2 e 5, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por isso que em João diz que ele, Jesus, né, estava no princípio, né? Todas as coisas foram feitas por ele participou da criação, então ele, como Deus, é eterno. Mas aqui Miqueias está profetizando, como eu disse, que Jesus estava chegando ali para o povo judeu com o cumprimento, né, de muitas promessas, não somente de um, mas de vários profetas que Deus havia revelado da aparição dele. Versículo 5 de Miqueias, vou ler só a parte A, diz assim: E este será a nossa paz. Então, Jesus veio para desfazer, destruir, matar as inimizades, né? O povo judeu poderia se achar exclusivista no sentido dessa escolha, mas Deus tem os seus planos e a salvação seria para toda a humanidade, ou é para toda a humanidade, né? Inclusive, quando o povo judeu rejeitou a Jesus, né? Quando ele veio para o que era o seu povo, e os seus não o receberam, a Jesus certa vez faz uma parábola daqueles 10 servos, né? E das 10 minas. E uma das coisas que Jesus aborda nessa parábola é exatamente falando sobre essa rejeição do seu próprio povo em relação a ele. Lucas capítulo 19, versículo 14, veja que Jesus diz. Jesus já tinha falado, né? Explicando, né, a parábola, aí diz assim, versículo 14: Mas os seus concidadãos, eles seguindo aqui na parábola, mas falando exatamente para o povo judeu, aborreciam-no. Quer dizer, os seus concidadãos aborreciam-no, porque havia um homem que tinha partido de sua terra, né, a fim de tomar para si um reino, e aí chamou os 10 servos e deu 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha.
Aí, esse homem, representativamente falando aqui nessa parábola, é Jesus. E aquelas pessoas que receberam, né, os 10 servos aqui, são os judeus. Aí ele diz, mas os seus concidadãos aborreciam esse homem, esse nobre, que aqui é Jesus. E mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Então, os judeus aborreciam ao ponto de não aceitar, né, Jesus como rei dos reis, como a gente sabe de toda a história. E até hoje os judeus ortodoxos não receberam Jesus, né, como o Messias. Gente, Deus, ele é tão maravilhoso e ele participou com Jesus, né, dessa destruição da inimizade ou das inimizades. E aqui falando especificamente dos povos. Deus, como disse no início, tinha o propósito de salvar toda a humanidade, não apenas os filhos de Abraão, na linhagem sanguínea dele, mas nós, os gentios, nós aqui do Ocidente, né? Todo o povo. Aí Paulo falando sobre isso, sobre esse zelo de Deus, esse cuidado, essa preocupação de Deus sobre toda a humanidade, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz uma coisa interessantíssima sobre Deus em relação a esse cuidado, esse zelo, essa preocupação em relação a nós, seres humanos, que não somos judeus. Ele diz, versículo 8, repito, de Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus dá prova do seu amor. Deus mostra o seu amor, em outras palavras. Ele diz, em que Cristo morreu por nós. Não foi somente pelos judeus, tá? Por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele estava, Jesus, consertando a bagunça que nós fizemos, mesmo ainda a gente na condição, bom sentido da palavra, já que falei em bagunça, de bagunceiros espirituais, pecadores. Então Deus prova esse grande amor e eles, com o Filho, eles destruíram as inimizades, tanto entre os povos, né? A salvação trazendo em Jesus, como ali no texto base, para unificar, fazer um povo só. Isso chama-se a noiva de Cristo, a igreja. Aí vai estar judeus, gregos, que no caso serão gentios, né? Ou são os gentios. Então veio para fazer esse corpo único, o único corpo que é o corpo da igreja, que é a noiva de Cristo. E nós fomos justificados, né? Nós fomos agraciados como gentios, não merecíamos, mas recebemos também a salvação. Romanos ainda, capítulo 5 também, versículo 1 e 2, diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por Jesus. Por isso que quando a gente for nos dirigir a Deus, sempre devemos nos dirigir em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que fez, né, toda a ponte, todo o processo de religação de nós homens com Deus. Aquela ligação, aquela intimidade que foi quebrada lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Versículo 2 diz, pelo qual, ou seja, por Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça. Veja que Paulo fala, também temos. Por quê? Isso não é um direito só dos judeus. E ele está falando exatamente sobre isso, a unificação dos povos. Então, ele está dizendo assim, ó, vocês romanos, vocês gregos, vocês gentios, né, também têm essa entrada pela fé
a esta graça também, ou seja, estão incluídos, não é somente o povo judeu. A de segue, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, gente, Deus nos abençoe, nos ajude, que possamos entender o valor, né, da nossa salvação, o grande amor de Deus enviando Jesus Cristo, seu Filho, e né, se submetendo à morte de cruz, para unir as pessoas, para destruir as inimizades, né, tanto culturais, né, aquelas etnias que, né, muitas vezes dificulta o relacionamento entre pessoas e o próprio Criador, mas ele veio para isso. Amém? Agradeço a todos que ouviram até agora. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.